algumas preocupações que é tipo... Eu tenho muitas lembranças legais com meu pai e com minha mãe. E eu tenho ficado preocupado, falando assim, cara, será que eu tô conseguindo gerar boas lembranças para as minhas filhas? Uau. Porque, tipo, é um pouco disso mesmo. Não, cara, ela tem 1 ano e a outra, elas não lembram de nada. Cara, pior que lembra. papai. Mentira, eu tô sendo cruel aqui. Sabe por quê, cara? A primeira lembrança que eu tenho com meu pai, eu não nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu imagino que eu era muito novinho. Era meu pai, tipo, me colocando no pescoço e correndo na chuva, numa rua de terra, lá em Guarulhos, sabe? Tipo assim, nem devia ser, tipo, saudável o que ele fez. Provavelmente eu fiquei doente, caí naquela água de telha, assim, em cima de mim com barro, sabe? Mas, Você tipo ficou, assim, foi com o sistema imunológico fortalecido, amigo. mas, tipo assim, eu fiquei tão feliz, tá ligado? Então, eu fico um pouco nessa preocupação. E, às vezes, até por causa do meio que a gente vive, a internet do jeito que ela é, a gente se perde um pouco realmente e fica correndo atrás de algumas coisas que, às vezes, você para pra pensar e você fala assim, cara, beleza, eu tô correndo atrás disso, mas será que isso é o mais importante de correr atrás? E eu fico, às vezes, realmente me perguntando isso. E tem um pouco disso, cara. Você acha que a internet deu uma acelerada nas pessoas pra ficar buscando coisas que não faz sentido? Nossa, É pesado. A primeira coisa é falar pro Lucas. Quem o Lucas é, quem o Kaique é, quem o Paulo é, são nossas memórias que construíram quem nós somos. A qualidade das memórias que você construiu para sua filha, eu tenho uma tese, que acho que foi o meu segundo mestrado, que é chamado Teoria Geral das Memórias, com as 7 experiências. Olha o nome, as 7, você falou lembranças, as 7 experiências que viram memórias. Você quer uma filha forte? Enche ela de experiências. E eu mapeei as 7 experiências fundamentais para sua filha ser feliz, forte. Eu tenho 7 experiências mapeadas que vão transformar sua filha numa uma leoa. Me manda depois. Uma leoa. Uma leoa. Se você conferir as 7 experiências para sua filha, você vai ter uma leoa. Uma mulher feliz, forte, saudável, espiritualizada. Então a gente precisa dessas experiências. Aí quando eu olho para você, Lucas, eu não conheço você, assim, sua história de vida, né? Conheço só a internet daqui para cá. Seus pais se separaram? Sim, sim. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Isso é nítido em você, quando eu olho. E agora eu vou fazer outra pergunta. Você lembra o dia que seu pai saiu de casa? Lembro. Com certeza. Como é que eu sei disso? Porque eu sou um insensível? Não, porque a gente grita, nosso corpo grita nossas experiências. Você lembra exatamente como foi o dia que você tinha uns 5 anos, quando seu pai saiu de casa? Eu tinha uns 8 anos. Você lembra quando seu pai saiu de casa, você estava lá, como é que foi sua reação quando você viu seu pai indo embora de casa, quando você separou da sua mãe? Foi ruim, né? No começo, assim, é muito estranho, né? Você Me descreve aquele momento que seu pai foi embora de casa. Porque assim, na verdade, ele conversou comigo na época que isso ia acontecer. E aí eu me lembro, inclusive, que eles me deram na época, assim, pra dar jogar uma cortina de fumaça, assim, eles me deram um videogame na época, um PlayStation 1. Assim, ele me deu a notícia que eles estavam meio que se separando e ele me deu o videogame junto, assim. Então ficou uma coisa meio embaralhada, né? Então eu não vi ele saindo de casa, mas depois eu lembro que, pô... Você notou que ele não tava lá. Ele não voltava mais, né? Então... Qual foi a sensação? Uma sensação é ruim, né? No começo você fica muito perdido, assim, né? Você quer ver seu pai, uma coisa assim, você vê a pessoa todo dia lá. Agora, você tem a memória. Qual memória? Da ausência dele. Como é que foi crescer com a ausência do seu pai em casa? As memórias que não existiram, não foram construídas. Sim. Isso tem um peso muito grande. Tem um peso. Eu acho que assim, mesmo meu pai sendo muito presente na minha infância, porque eu acho que acontece um pouco disso, né? Tem pais que acabam falando assim, cara, agora é com a mãe, tchau, né? O cara meio que se livra do problema. E tem pais que eles acabam se conectando até mais, né? Acho que meu pai ele foi bem presente, mas eu concordo que cadê o beijo? Mudou a história pra sempre. Cadê o beijo na hora de dormir? Mudou a história pra sempre. Cadê o beijo na hora de dormir? Mudou. Cadê que você chegar pra contar pro pai homem, você homem, contar pro seu pai homem? Muda a história pra sempre. A briguinha no colégio, aquilo, adolescente, a prova, e ele não tá lá. Sim. Então as memórias são fundamentais. E você aí construindo memórias poderosas. Essas 7, são 7. Na sua esposa, na sua filha, cara. Uma blindagem. É uma blindagem espiritual, emocional, física, saúde, genética. É algo poderoso.
É algo poderoso. Muito legal, hein? Olha aí. E eu até conversando com minha mãe, falei assim, cara, e pra criar memórias... Aqui a galera às vezes viaja também, cara. Tipo, tem filho, tem que gastar dinheiro. Eu falei assim, cara, pra criar memórias não precisa gastar nada. Não precisa gastar nada. Tem final de semana que eu fico em casa, eu vou na piscina, sabe? Tipo, faço uns negócios muito, tipo, que dá ali. Vou te falar um negócio que a Lavínia tem 2 anos e 7 meses, que ela fala até hoje. Eu fui palestrar em Sorocaba, e aí a gente tava lá, eu palestrei de manhã, e a gente jogou na internet pra ver o que tinha de entretenimento lá, né? Falei assim, vamos ver se tem alguma coisinha pra fazer. E a gente achou um zoológico na internet. Eu não conhecia, a gente foi lá, descobri que era um zoológico da prefeitura, pagamos R$4 pra entrar. Até hoje, a Lavínia fala do elefante que come banana. Até hoje. Ela fala assim, paradoxo, não é o macaco, é o elefante. Ela fala assim, eu quero ver o elefante, porque o elefante ele come banana assim, viu o tigre. Até hoje ela fala. Então, tipo assim, cara, ela teve uma experiência com um bicho que custou R$4 e que vai levar pro resto da vida. Posso ajudar? Ela não teve experiência com um bicho, ela teve experiência com o pai. Sim. Com o pai, que foi pertencente, que fez ela se sentir... Ela se sentiu pertencente a você. Ela se sentiu importante, porque você levou ela para ela, foi para ela aquilo. Ela se sentiu conectada em amor. Você sentiu sua generosidade. E você começou a construir uma estrutura de experiências nela que são eternas. Porque são essas experiências, são as experiências que constroem nossas crenças e a nossa mentalidade. São as experiências que vão nos fazer só correr atrás de dinheiro. Uhum. São essas experiências que não vão correr só de dar para os outros e não fazer nada por si. São essas experiências que vão nos fazer o mundo melhor ou fazer o mundo pior. É esse combinado de experiências. E aí está a tese que eu levo para o método CIS. Está em cima disso, uma estrutura neurológica de uma construção de experiências que vão produzir crenças. Daí pessoas perdem 100 quilos. Tinha lá uma pessoa que tinha perdido 100 quilos, um outro cara tinha perdido 60 quilos lá com a gente. Paulo, tomou Mondiário? Não tomou Mondiário. Foi só reprogramação das suas crenças, uma nova mentalidade. Mas se tomar um Mondiário dá uma acelerada, né, também. Qual que é o padrão? Eu sou contra não, sou a favor. Qual que é o padrão de pessoas que buscam esse tipo de ajuda, cara? O que você vê que... Você tem muitos anos de experiência. O que você vê que é um padrão, assim, você fala assim, cara... muito parecido isso, né? Tipo, essa estrutura sempre é assim, sempre o cara tá nesse estágio da vida... Cara, são dois padrões. E eu vou dizer que 80% de quem está no método CIS, né, porque é muito intenso. O cara chega às 10h30 da manhã, no primeiro dia sai às 2 da manhã. No segundo dia, chega às 10 da manhã, sai às 3. Que isso, cara? E no quarto dia chega às 11 da manhã e sai às 9 da manhã. De 9 da manhã às 11 da manhã do dia seguinte. Isso é o método CIS. Que isso, Paulo? E tinham 7.100 pessoas no AMB agora, esse final de semana que passou. Tipo uma rave. O cara vira à noite. Uma rave de transformação humana. Total. É uma rave. Pô, o cara vai pra rave, se embriaga, faz um monte de besteira. E se arrepende depois? E só tem prejuízo, o cara vai pra minha rave, o cara sai transformado. A minha rave é do bem. Que loucura. É isso aí. E aí você 7.100 pessoas, presencial. 13.000 pessoas online, mais 4.000 e poucas pessoas nas unidades da Febracis espalhadas pelo mundo. Sim. Quase 14.000 pessoas. Caramba. E aí, quais que são os padrões que você vê? Então, primeiro, 80% de quem tá lá foi arrastado por alguém. 80%. Cara, ninguém vai e só faz uma vez. E ninguém vai e não leva ninguém. Pô, você teve a vida transformada e vai ter a vida transformada. O cara leva o irmão, leva a mãe, leva o cunhado, leva... Pô, tem gente que leva 200 funcionários. 200 funcionários por edição. Por edição. Tá entendendo? Eu tava agora na fila lá do passaporte. Aí o cara que tava atrás de mim, pô, eu sabia que conhecia o Paulo Vieira, Meu patrão vive dizendo para que eu tenho que fazer o método CIS. Eu tenho que fazer o Paulo Vieira. Ele já me fez ler todos os livros e tal, e eu tenho que fazer o método CIS. E seu patrão? Cara, o cara multiplicou 10 vezes o faturamento da empresa. Antes ele era truculento, grosso, é um cara suave, um cara que conversa. 10 vezes. Quanto tempo? 3 anos. Caraca. 10 vezes faturei em 3. Isso é normal. Antes truculento e agora um cara sedoso, um cara carinhoso, um cara que conversa com todo mundo. 10 vezes o faturamento. Tá entendendo? Então, então, quem tá lá é quem foi levado por alguém, 80%. E 20% é o orgulhoso, que já tentou tudo. Na força do braço.
Aí, cara, não vou conseguir sozinho. Então, pô, tá todo mundo falando aí, eu vou pra essa droga aí que estão mandando, que estão dizendo, eu vou pra essa droga. Mas geralmente a galera tá mais destruído na vida pessoal ou profissional? O maior problema é disparadamente financeiro. Principalmente hoje, a gente vê isso, porque a gente faz, nós somos bem científicos, né? A gente acompanha tudo, tem tabulações e tal. O problema é descaradamente financeiro. Esse é o problema, tá entendendo? Mas o maior problema, né? mas não é a maior dor, tá entendendo? A maior dor tá entre relacionamento e o emocional, a dor. Mas o mais que abrange o maior número de pessoas é o financeiro. E piorando a passos largos.